Se ninguém diz, eu vou dizer. Amamentar cansa por demais. Eu não tô falando só daqueles primeiros momentos, a difícil adaptação do início de dar mamar ao bebê. Tô falando lá no final já, nessa fase que eu me encontro. Cansa por demais. Por isso, se ninguém fala, eu vou dizer. É a hora de desmamar. Calma, gente, eu sou super a favor do aleitamento materno, de dar mamar na criança até quando ela quiser, de fazer com que o leite materno chegue ao seu filho o tempo que ele precisar. É um alimento de ouro, responsável aí por imunizar os nossos pequenos, então que possa ser dado à criança o quanto mais ela puder e a mãe quiser. Mas eu preciso dizer, cansa por demais. Eu me encontro nessa fase. Enzo já está com quase 2 anos. E ainda veio toda essa questão de quarentena, pandemia. Dar de mamar está cansando por demais. Eu sou Isabela Stutz, mãe de 2, jornalista, e o nosso papo de hoje é sobre desmame. Mas quem vai trazer informações para esclarecer você, mamãe, e a mim também, é a consultora de amamentação do Pra Mamar Bem, a fonoaudióloga Mariana Storck. Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Storck, eu sou fonoaudióloga e consultora em amamentação. Vim conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito do desmame. Antes de falar do desmame, a gente não pode deixar de lembrar da importância do aleitamento materno. O aleitamento materno ele vai trazer inúmeros benefícios para o bebê e também para a mãe. Para o bebê, ele vai trazer uma melhor nutrição, vai diminuir o risco de diarreia, de infecções respiratórias, de alergias. Ele vai favorecer todo o desenvolvimento da cavidade bucal. Ele vai fortalece também o vínculo entre a mãe e o bebê. Ele melhora a capacidade cognitiva dessa criança no futuro. Diminui o risco de hipertensão, de colesterol, de diabetes. Então, essas são todas as vantagens do aleitamento materno para o bebê. Para a mãe, as vantagens são a diminuição do risco dessa mãe desenvolver um câncer de colo de útero e também o câncer de mama. Leva o útero a voltar ao tamanho normal, enquanto a mãe está amamentando, o útero vai recuperando o tamanho normal e traz também o emagrecimento. Então, estão aí as vantagens do aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde ela vai sugerir o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Até os 6 meses o bebê não precisa receber nenhuma outra fonte de alimento, tá? O leite materno ela vai suprir tanto a questão nutricional do bebê, ajuda a fortalecer esse sistema imunológico, então é tudo que o bebê precisa até os 6 meses. Depois dos 6 meses, o leite materno não tem todos os nutrientes necessários para essa criança, então ela precisa começar a introdução alimentar. Mas isso não significa que esse leite perca as suas propriedades, tá? Então, o sugerido é o aleitamento materno continue até 2 anos ou mais, de forma complementar. O leite materno continua com nutrientes, continua com anticorpos e agentes de defesa. Tá? Então, mesmo após os 6 meses, esse leite materno continua tendo que ser oferecido. A amamentação prolongada, ela sofre um pouco de pressão da sociedade, sofre um pouco de estigma, já foi vista como uma alteração na relação entre a mãe e o bebê, quando esse bebê, após os 2 anos, continua mamando. Mas a amamentação prolongada tem sim suas vantagens. Duas vantagens, duas coisas bem legais da amamentação prolongada são as seguintes. Uma é a diminuição do risco da obesidade. Teve uma pesquisa na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que mostrou que a cada mês de amamentação diminui 4% o risco dessa pessoa, desse adulto desenvolver obesidade. Outra vantagem do aleitamento materno prolongado é o reforço da imunidade. Tem pesquisas com leite materno que mostram que mesmo após 3 anos de amamentação, o leite ele continua, ele mantém a capacidade de combater infecções. Então, naquele momento que o bebê vai para a creche, para a escola, é legal a gente pensar nisso, que o bebê que amamenta no peito, ele é um bebê mais fortalecido. Então, naquele momento que ele está com muito contato com vírus, com bactérias, o leite materno ajuda bastante nesse reforço da imunidade do bebê. É um bebê que adoece menos. Então, estão aí 2 das vantagens do aleitamento prolongado.
né? Sobre o desmame, gente, o desmame ele pode ser feito de 3 formas. O desmame ele pode se dar de forma natural, ele pode se dar de forma abrupta ou ele pode se dar de forma gradual, né? O desmame natural é o desmame que a gente mais orienta, que é aquele que o bebê se autodesmama, tá? O bebê simplesmente ele deixa de querer mamar. Antes desse momento, o bebê mostra alguns sinais, tá? Ele mostra alguns sinais de que está saindo do peito. Normalmente isso não vai acontecer antes de 1 ano, tá, gente? Depois de 1 ano. O mais comum é que a gente veja bebês entre 2 e 4 anos, bebês não, crianças já, né? Entre 2 e 4 anos desmamando naturalmente. Antes de 1 ano, muito raro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que se chama greve de fome do bebê. Essa greve de fome, ela se dá normalmente antes de 1 ano e ela está sempre associada a outras questões, às vezes a dentição, às vezes alguma doença, tá? Às vezes uma diminuição do fluxo do leite da mãe. Isso é confundido às vezes com desmame, tá? A criança parece que não quer mais mamar, mas isso é um processo que dura normalmente 2 a 4 dias, não mais do que isso. Então cuidado para não achar que seu bebê não está querendo mais mamar e deixar de oferecer o peito, tá? O desmame natural, então, como eu estava falando, a criança ela dá alguns sinais que está madura para esse processo de desmame, né? Normalmente é uma criança que ela aceita ser consolada de outra forma, ela dificilmente dorme só no peito, é uma criança que já dorme sozinha, ela prefere muitas vezes brincar do que mamar, ela aceita também não ser amamentada em determinadas ocasiões, tá? Ela é uma criança segura em relação à sua mãe, ela consegue se afastar da mãe. Isso dificilmente vai acontecer antes de 1 ano, tá, gente? O desmame abrupto, ele é desencorajado, que é quando de um dia para o outro a mãe para de amamentar. Isso não é bom nem para o bebê, nem para a mãe, tá? Para o bebê ele pode causar uma insegurança, um bebê com uma sensação de rejeição, e para a mãe ele pode vir a provocar, né, entupimento dos ductos, uma mastite. Então, abrupto, né, a gente não sugere que seja feito. Quando a mãe opta por não amamentar mais, ela não quer ou não pode por algum motivo, a gente orienta que esse desmame seja feito de forma gradual, né? O que é isso? Aos poucos a mãe vai tirando, né, o peito desse bebê. E existem algumas estratégias, algumas dicas que a gente pode dar para ajudar nesse processo. E é importante que o profissional de saúde que acompanha essa mãe, essa criança, ajude ela nesse momento, né, se for da vontade dela, parar de amamentar. Primeiro, essa mãe tem que estar segura em relação a isso, tá? Porque pode não ser um processo fácil. Tem que ter flexibilidade, porque às vezes você pensa que vai acontecer de uma forma e não vai. E paciência também, tá? É legal você perceber que seu bebê também já está ficando maduro para isso, né? Com aqueles sinais que a gente viu do desmame natural. Isso é legal você ver que seu bebê já mostra sinais de que vai aceitar ser desmamado e que isso seja feito de forma gradual. Então, primeiro, vai tirando uma mamada por semana, tá? E o que você pode fazer também é não oferecer mais. Você espera o bebê pedir, mas não oferece o peito, tá? Isso ajuda nesse processo. A técnica utilizada, né, depende muito da idade do bebê. Um bebê mais velho pode ser combinado desmame, pode se oferecer uma recompensa. O bebê mais novo não tem essa compreensão ainda. Você pode também encurtar essas mamadas, né, oferecer mamadas mais rapidinhas e adiá-las também um pouquinho, né, joga um pouquinho para depois. Sempre tentar, quando o bebê buscar o peito, você pode tentar distraí-lo de outra forma, né? Senta no chão para brincar, oferece alguma outra coisa que ele goste ao invés do peito, tá? O pai é muito importante nesse processo sempre que possível. Importante que a mãe evite certas atitudes que estimulam aquela criança a mamar. Por exemplo, sempre mamava, né, ela sempre amamentava naquela poltrona. Então, se a criança está querendo mamar, não vai levá-la naquela poltrona, para ela não associar, tá? Para ser mais fácil essa criança trocar essa mamada por outra coisa, tá? Muito importante que seja um momento que a mãe esteja presente, tá? Então, nunca desmame quando a mãe vai voltar a trabalhar. Faça isso antes, para ser um processo mais natural, tá? A criança precisa dessa mãe presente nesse momento. E também que isso nunca seja feito junto com uma outra mudança. Por exemplo, eu vou desfraldar e vou desmamar. Ou eu vou aproveitar que meu filho vai para a escola e vou tirar ele do peito, né? Para isso não ser uma coisa traumática, é importante que a criança não esteja sofrendo outras grandes mudanças no mesmo período. Para fechar, gente, eu vou ler para vocês uma passagem de um pediatra antigo chamado William Sears. Não limite a duração da amamentação a um período pré-determinado. Siga os sinais do bebê.
A vida é uma série de desmames. Do útero, do seio, da casa para a escola, da escola para o trabalho. Quando a criança é forçada a entrar em um estágio antes de estar pronta, corre o risco de afetar o seu desenvolvimento emocional. Então, gente, sempre entenda o desmame como um processo e não como um evento. Tá? Se isso for feito de forma gradual, fica muito mais fácil, tanto para a mãe quanto para a criança se adaptar a essa nova realidade. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Eu e minha irmã, a gente tem uma página no Instagram e no Facebook que se chama Pra Mamar Bem. Tá? Nessa página tem bastante conteúdo sobre a amamentação, tem também, né, conteúdo sobre o processo de desmame e o nosso contato tá lá. Se precisar de qualquer coisa, né, se precisar de uma ajuda mais perto, né, nesse momento do desmame, pode procurar a gente, tá bom? Muito afeto, muito colo, até a próxima. Tchau, tchau! Vou reforçar aqui, se você quer saber mais sobre o trabalho da Mariana e da Lele Stork também, as fonoaudiólogas responsáveis por Pra Mamar Bem, esse Instagram que eu estou deixando aqui embaixo, você pode entrar em contato com elas, elas te orientam desde aquele processo lá, antes de você ganhar o neném, para você se preparar para a amamentação e também depois para o desmame do bebê, que isso possa ser feito da maneira mais tranquila para o seu bebê, para você mãe, para sua família. Vou compartilhar com vocês agora a minha experiência. Com o primeiro, claro, porque com o segundo eu ainda não consegui desmamar. Com Pedro, o desmame do Pedro foi muito tranquilo. Ele entrou na escola mais ou menos com 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses. E a partir desse momento, as mamadas e o contato dele comigo foi ficando mais espaçado. Então ele já passava um bom tempo lá na escola sem mamar, voltava para casa, já ficava menos. Com o tempo ele foi dormindo mais, foi deixando de mamar à noite. Então foi muito natural. Somente lá no finalzinho que eu pude usar aqueles truques que a gente vê na internet, que os parentes acabam indicando, de falar que o mamar tá dodói, de colocar um adesivo, de falar com ele que agora não é hora de mamar, itens assim, só no finalzinho, mas foi um desmame muito tranquilo. O que eu ainda não estou conseguindo partilhar com o Enzo. O Enzo é mais ensegueirado pelo mamar, pelo tete, de ficar aqui. É um momento lindo de vínculo, principalmente à noite, né, que dá aquele aconchegozinho, eles dormem e fica aquela cena linda mesmo, mas cansa muito mesmo. E cada vez mais vai cansando, porque o bebê vai ficando maior, mais pesado, mais instável, ele não para mamar. E a gente quer parar de usar blusa em camisa V também, né, gente? A gente quer ter o conforto, a tranquilidade, estar nos lugares e ele tá comendo, tá fazendo as coisas. O Enzo come, calma, ele se alimenta, mas ele sempre quer um mamazinho para dormir, para distrair. No momento que ele fica irritadiço, ele quer mamar. E eu estou me preparando para chegar a essa fase. Eu fui orientada também por outras profissionais médicas a não realizar o desmame agora, durante esse momento de quarentena, porque já está muito instável e tudo mais. E nesse momento, o leite materno, para as crianças que, principalmente como o Enzo, ainda não estão usando a máscara, é mais um item de imunidade, é mais uma vitamina, é mais uma precaução e uma proteção que você traz para o seu bebê. Então, se você pode, mantenha a amamentação nesse momento, mas que a gente possa se preparar para ser da maneira mais tranquila, mais confortável para o bebê e para a mamãe. E mães, parem de se comparar, isso não é um jogo. Quem deu mais tempo de mamar, quem deu menos tempo de mamar, quem ficou mais tempo amamentando, isso não é uma competição. Também não tenham medo ou receio de falar com outras mães que você desmamou o seu filho, que você tirou ele do peito, que você deixou de dar a mamar, porque isso é uma circunstância de cada vínculo entre mãe e filho. Alguns vão parar muito cedo, alguns vão parar mais tarde, alguns vão parar por questões de saúde, alguma questão alérgica, alguma questão de alimentação também. Então tudo deve ser procurado. E na questão de alimentação, você deve sim procurar um fonoaudiólogo, até mesmo na questão do desmame, porque pode estar influenciando na linguagem, na alimentação, em outros itens também. Por isso vamos reforçar, visitem aqui o Instagram das doutoras Letícia Stork e Mariana Stork para conhecer um pouquinho mais do trabalho dessas profissionais. O nosso papo de hoje fica por aqui, mas continua nas redes sociais, por lá tem mais conteúdo acontecendo no Instagram e no Facebook do Papo em Família. Se você assiste em Nova Friburgo pelo canal 15 TV Real,
Muito obrigada pela sua audiência e continue assistindo. Entre aí também no nosso canal do YouTube. Você vai ver quanto conteúdo bacana tem por aqui. Vale a pena você saber um pouquinho mais. Quer saber um conteúdo legal que eu posso te indicar? Esse vídeo aqui, ó, ele fala do desfraude, isso mesmo, foi um vídeo muito interessante que a gente pôde fazer aqui no nosso Papo em Família, que tem a ver com o desmame, o desfraude. As mamães precisam estar se orientando nesse sentido também. Tchau, beijo grande, até a próxima!